Olá, bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo e olha só, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias desta segunda-feira. Vamos juntos, ao vivo, com imagens da Praça da República. A segunda-feira amanheceu nublada, com garoa e queda na temperatura. Aquela típica segunda-feira preguiçosa. Mas não podemos deixar a peteca cair, o sol já apareceu, olha só. De volta comigo? Vamos conferir a previsão do tempo em algumas cidades do país? Olha só, começando por São Paulo. Os riscos de temporal seguem elevados aqui na capital, mas a temperatura continua alta. A mínima para hoje é de 19 e a máxima não vai passar dos 26 graus. No Rio de Janeiro, o tempo continua abafado, mas a possibilidade de chuva é de 90%. A mínima por lá é de 22 graus e a máxima de 34 graus, calorão. E para finalizar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a mínima será de 18 graus e a máxima não vai passar dos 29 graus, com grande possibilidade de chuva ao longo do dia. Então fica aí o alerta, guarda-chuva para todas essas regiões. E já que estamos falando do tempo, em Moçambique, um ciclone registrou ventos de até 170 km por hora. Mais de 10 pessoas morreram. A passagem do ciclone Gombe deixou grandes prejuízos e vários mortos em Moçambique. Mais de 30 mil pessoas foram afetadas pela passagem do fenômeno natural desde sexta-feira, que destruiu milhares de casas. Especialistas do Instituto Nacional de Gestão de Riscos afirmaram que o Gombe não teve o mesmo impacto em termos de destruição que o Idai, que atingiu a região em 2019. Ele chegou a Moçambique com muita força, mas diminuiu de intensidade logo no início. Ventos de até 170 km por hora e chuvas torrenciais atingiram a província de Nampula, ao longo do Oceano Índico, e a província vizinha de Zambésia, de forma particularmente forte. Em Nampula, a província mais populosa do país, foram abertos 8 abrigos. A área já tinha sofrido uma tempestade tropical em janeiro. Agora, uma atualização da guerra entre Rússia e Ucrânia. Olha só, a semana começou com a expectativa por mais uma rodada de negociações entre os dois países, em busca aí de um acordo de paz para o conflito no leste europeu. As conversas acontecem nesse momento por videoconferência. Os principais pontos discutidos são o cessar-fogo, a retirada das tropas russas do território ucraniano e garantias de segurança para a Ucrânia. Em meio às negociações, os ataques continuam. Um dos alvos no fim de semana foi uma base militar em Yaroviv. A ação resultou na morte de 35 pessoas e aumentou a tensão mundial. Isso porque a base fica próxima da fronteira com a Polônia, que é um país membro da OTAN. Pelo Tratado de Cooperação, outras grandes nações que fazem parte da OTAN poderiam se envolver na guerra. O Ministério de Defesa russo divulgou esse vídeo que mostra ataques com drones. Primeiro, a aeronave militar não tripulada decola. Em seguida, a câmera do drone mostra como o ataque ao alvo terrestre é feito com precisão. A Ucrânia também confirmou a abertura de 10 corredores humanitários. Eles servem para a saída de civis e o reabastecimento de cidades que estão sendo alvos de ataques. E um jornalista americano foi morto pelas forças russas na Ucrânia. Ele carregava um crachá do New York Times, mas não estava a serviço do jornal no país europeu. Um jornalista americano foi morto e outro ferido a tiros neste domingo em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde forças ucranianas lutam contra tropas russas. Os 2 homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, que também foi ferido. Autoridades acusaram as forças russas pelo ataque, mas até o momento não se sabe de onde vieram os tiros. A vítima é Brent Renault, fotógrafo e diretor que carregava um crachá do New York Times, mas não estava na Ucrânia a serviço do jornal. O cerco a grandes cidades na Ucrânia continua, entre elas Mariupol, no sudeste do país, onde mais de 2.000 habitantes foram mortos desde o início da invasão. A cidade portuária, localizada entre a península da Crimeia e a região do Donbass, está em uma situação quase desesperadora, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras. E o governo dos Estados Unidos prometeu aplicar algumas consequências pela morte do jornalista americano.
De volta ao Brasil, falamos de economia. A taxa Selic pode aumentar nesta semana mais 1 ponto percentual. Se a alta for confirmada, vai chegar ao maior nível desde fevereiro de 2017. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define nesta quarta-feira o novo patamar dos juros básicos da economia brasileira. Para segurar a alta da inflação, a taxa Selic pode aumentar mais 1 ponto percentual. Com isso, passaria dos atuais 10,75% para 11,75%. Este seria o maior nível desde fevereiro de 2017. Caso as expectativas sejam confirmadas, vai ser o 9º aumento seguido. A recente escalada nos preços de commodities e previsões de alta da inflação de alimentos e energia podem impactar a decisão do Copom. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, subiu 1,01% em fevereiro, acumulando alta de 10,54% em 12 meses. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a alta dos preços internacionais do petróleo, os valores dos combustíveis subiram no Brasil na última semana. O aumento foi de cerca de 25% no preço do diesel em suas refinarias e 18% da gasolina. Em fevereiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tinha adiantado que o órgão vai usar todas as ferramentas para trazer a inflação para a meta. A trajetória de alta da taxa básica começou em março do ano passado, quando a Selic estava em 2% ao ano, o menor patamar da história. Para o fim deste ano, a projeção do mercado é que a taxa alcance 12,25% ao ano. Mas já há analistas que apostam em 13,25%. Vamos torcer para não acontecer isso, né? E antes de encerrar, vamos mudar novamente de assunto. Um estudo realizado pela USP, que é a Universidade de São Paulo, com adolescentes de 12 a 19 anos, concluiu que os alimentos ultraprocessados aumentam e bastante a obesidade. Vamos ver. No estudo, os jovens foram divididos em grupos de acordo com a quantidade ingerida desses produtos. Ao comparar os que mais comiam ultraprocessados, em média 64% do total de gramas da dieta, com aqueles que comiam menos de 18,5% em média, foi observado que os do primeiro grupo tinham 45% mais chance de obesidade, 52% mais chance de obesidade abdominal, gordura localizada na barriga e o dado mais preocupante, 63% mais chance de obesidade visceral, que é o acúmulo de gordura entre os órgãos e está altamente relacionada com o desenvolvimento de hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes tipo 2, dislipidemia e aumento do risco de mortalidade. A partir da análise de dados de mais de 3 mil jovens desta faixa etária, o trabalho também revelou que um aumento de apenas 10% na quantidade de ultraprocessados na dieta já é suficiente para elevar as chances de um diagnóstico de obesidade. Bem preocupante, né? E por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre o lançamento do governo de um plano nacional de fertilizantes. Ele vai dar mais independência ao Brasil na importação de insumos. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais!